Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal. Eu sou o Diego e na aula de hoje a gente vai aprender a criar o nosso primeiro projetinho em React, que vai ser uma lista de mercado como essa daqui. A gente não tem nenhum item na lista. Vamos adicionar, sei lá, alface, carne, biscoito e a gente tem a opção também de ir excluindo. Posso excluir o alface, vou excluir o biscoito, a carne, a gente não tem mais nada. Vamos aprender a criar esse projetinho aqui simples, mas muito importante para a gente iniciar essa nossa trajetória aqui dentro do React. Antes da gente começar com esse conteúdo irado, lembra de fazer o seguinte, deixar um like no vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho para você acompanhar mais conteúdos como esse e também a finalização desse aplicativo, que na aula de hoje a gente vai fazer a parte da inteligência, a gente vai criar ele e na próxima aula a gente estiliza usando o Tailwind CSS, que eu botei uma aulinha aqui mostrando como é que a gente usa o Tailwind, a gente vai ver na próxima aula como é que a gente usa o Tailwind dentro do React. E também sempre é bom falar sobre os links da descrição. O primeiro link a gente fala sobre nossa formação completa Full Stack Impressionador. O segundo link vai ser um mini curso gratuito sobre o tema de Full Stack. Vai ter mini curso de HTML, de CSS, JavaScript, é sortido. Alguém da edição aí vai colocar um mini curso para vocês. E o terceiro link da descrição são os arquivos que a gente está usando aqui. Então você vai poder pegar o gabarito, ver como é que ele está construído e também para você poder praticar aí da sua casa. Dito isso, bora começar o conteúdo da aula de hoje e... Não, vou ter que falar mais dois disclaimers. Dois, muito importantes. Primeiro de todos, link de instalação aqui, ó. Vou pedir pro pessoal colocar nos cards e na descrição também para você instalar o nosso VS Code e o Node.js também. Lá eu mostro como explicar, instalar as extensões, tudo direitinho. Vai nesse vídeo, vai ser importante. Segundo vídeo que eu vou pedir para você assistir também vai estar nos cards e na descrição. Tudo que você precisa saber de JavaScript antes de aprender React. E adivinha, a gente vai aprender React, então você já precisaria ter aquela basezinha ali em JavaScript. Se você puder acessar os mini cursos que vão estar aqui embaixo também, que é um curso básico de HTML, curso básico de CSS, o de JavaScript, e assistir essa aula aqui vai ficar muito mole para você. Se você não assistir, vai dar para acompanhar? Vai, mas não recomendo. Por quê? Você está querendo aprender uma tecnologia que é o React, que usa o JavaScript sem saber JavaScript. Aí não faz muito sentido. Dá para aprender? Dá, mas é muito mais difícil. É tipo tentar aprender matemática em inglês sem saber inglês. Dá para aprender? Dá, mas vai dar uma dor de cabeça. Então não faz muito sentido. Faz isso, aí sim a gente pode começar com o conteúdo da aula de hoje. E agora não tem mais pegadinha. Agora é realmente isso daí. Beleza, vamos abrir aqui o nosso VS Code que você já instalou e já configurou. Aqui eu vou ter o gabarito e aqui a gente vai ter a nossa aula, que a gente vai criar aqui do zero a partir de agora. Vou chegar aqui, ó, New Terminal, a gente vai abrir um terminal aqui, o que eu vou fazer? Vou entrar aqui nessa pastinha aula, então eu vou dar ó, CD aula, e a gente vai criar o nosso projeto em React usando o Vite. Diego, o que é esse tal de Vite? Vite. Ele se chama de um front-end tooling, então é um ferramental de front-end. E aí depois entra lá no site deles, dá uma olhada, mas basicamente eles têm todas essas vantagens aqui que eles conseguem fazer, mas eles conseguem criar um servidor local para você, tudo que você atualizar no seu aplicativo, ele atualiza na tela ali para você. Ele tem um processo de build muito bom, ele tem boas práticas, configurações, tudo isso ele traz para a gente de uma forma muito rápida, então é muito prático você desenvolver usando o Vite. Depois entra mais no detalhe entrando lá no site deles. Então, a gente vai usar essa ferramenta que está dentro do NPM, que é o Node Package Manager, que você instalou na aulinha de instalação do VS Code e do Node, e a gente vai dar um npm create vite@latest. Então, estou dizendo que a gente vai criar um projetinho ali no Vite, usando o Node Package Manager, e aqui eu estou dizendo esse @latest é para dizer que eu quero pegar a última versão. Eu poderia colocar uma versão específica, mas pega a última versão. Pô, se estiver dando problema, depois você vê a versão que eu usei, você instala pela minha versão. Aí é só mudar aqui o finalzinho pela, sei lá, 6.2.1, esse você escreve aqui. Mas eu geralmente uso o latest. E a gente vai colocar um ponto. Por quê? Eu quero instalar esse projetinho aqui dentro da aula. Senão ele vai me perguntar, onde é que você quer instalar? Ele vai criar uma outra pastinha para mim. Vou dar um Enter aqui, ele vai dar uma carregada e ele começou, ó, Package Name, qual que é o nome do seu pacote? Qual que é o nome? Lista mercado. E aí, sem espaço, com traços ali. Qual o framework que a gente vai usar? Setinha para baixo, React, Enter. Tem vários outros? Tem. Você pode se aventurar ali, mas na aula de hoje a gente vai falar do React. E linguagens, a gente poderia usar todas essas, a gente vai usar o JavaScript, o nosso querido JavaScript. Enter. E ele já fala ali pra gente, ó, feito. Agora rode esses dois comandos. O primeiro comando faz o seguinte, ó, dá uma olhada em tudo que já foi criado aqui.
O primeiro comando ele vai entrar ó, nesse arquivo package.json, que é um arquivo de configuração. Ele diz qual que é o nome do projeto, várias configuraçõezinhas aqui, alguns scripts e algumas dependências. Então são pacotes, são bibliotecas, são tecnologias que estão sendo usadas no seu projeto. Só que elas não estão instaladas no seu computador. Então o que esse npm i faz? npm i ou install. Enter. Ele vai olhar o package.json e vai instalar todas essas dependências numa pastinha chamada Node Modules, que são os módulos ali, ó, no Node. Criou, tá ali tudo bonitinho, depois ele fala, ó, roda isso daqui, ó, npm run dev. O que é npm run dev? npm run, isso daqui ele vai buscar esse script. Então, ó, é a mesma coisa de eu colocar npm run vit. Ele vai rodar esse nosso servidor local para a gente ver o que ele criou aqui nesse projetinho do zero. npm run dev, ou vit também vai funcionar, porque ele está fazendo exatamente essa mesma coisa. E aí ele, ó, tudo certo, entra aqui nesse linkzinho, ó, Ctrl, cliquei, abriu aqui, ó, o nosso projetinho. E tá lá, eu passo por cima, ó, já tem um hover, passo por aqui também. Se eu abrir, é o site do Vite. Se eu abrir aqui, é o site do React. E aqui, ó, tem um contador já usando essas tecnologias que estão aqui, ó. E ele dá algumas explicações ali pra gente. Beleza, já temos o nosso projetinho. Só que ele traz, ó, vou fechar isso daqui. Eu posso fechar, ele vai continuar rodando. O que ele traz para mim? Muita coisa boa, mas muita coisa inútil também. Então dá uma olhada. Eu tenho esse public, a logo do Vite. Não quero. Botão direito, delete. Nesse source, tem muita coisa útil? Tem, mas tem coisa inútil também, ó. React, SVG, delete. Também não quero isso daqui. Agora eu tenho, ó, todo CSS para fazer aquilo. Não quero isso aqui também, ó. Delete. Agora, app.jsx. Se eu deletei isso daqui, ó, esse arquivo não existe mais. Então tem que apagar essas coisas, ó. Vou apagar tudo isso daqui, nada disso daqui eu vou precisar. Vou apagar isso, vou apagar essa linha daqui. E nesse return, ó, tá vendo que eu tenho essa tag vazia, que daqui a pouco eu explico o que é. E esse fechamento da tag vazia, ó, tudo que tiver aqui no meio, ó, pum, vou apagar aqui também, Ctrl S, ele não tá me retornando nada. E aí eu já explico o que tá acontecendo aqui. Index.css, outro CSS aqui, que também ó, já está com muita configuração. Eu não vou deletar o arquivo que a gente vai usar depois, usando o Tailwind. Mas ó, Ctrl A e apagar, que ele selecionou tudo e deletou tudo ali, ó. Main, JSX, beleza. Aqui eu não vou mexer em nada, porque, de novo, já vou entrar nesse detalhe. Git ignore, são arquivos de configuração do GitHub, mas eu não quero esse template dele, depois a gente usa o que a gente precisar. Não vou mexer nesse aqui. Esse index.html é o nosso arquivo principal, e eu vou começar a explicação do React por aqui, mas de cara, aqui eu estou carregando a logo do Vite, que não existe mais, então vou apagar isso aqui. E aqui, ó, esse nomezinho, ó, Vite mais React vai virar lista de mercado. Ctrl S. E aqui a gente tem mais algumas coisas, ó. O package.json, que é aquele arquivo de configuração. Vite.config.js, arquivo de configuração do Vite. E esse readme é aquela apresentação do nosso projeto, tudo que a gente tem aqui nessa nossa pasta quando a gente está dentro do GitHub. Vou deletar também. Delete. Show de bola. A gente fez uma limpeza ali nas coisas que a gente não vai precisar do Vite, mas ele é muito bom porque ele carrega já tudo pra gente, tudo funcionando. Ctrl S veio para cá, ó. Tá funcionando, mas tá tudo em branco. Vamos então começar a entender o que está acontecendo ali para a gente criar esse nosso primeiro projeto React, você tendo feito tudo aquilo que eu te pedi no começo, que vai facilitar muito esse aprendizado. Vamos chegar aqui. Primeiro, eu tenho esse arquivo, ó, index.html. Nesse arquivo index.html eu tenho o head, que são as configurações da minha página, e eu tenho o body, que é o conteúdo da minha página. Dentro do conteúdo eu tenho duas coisas. Essa div, que é uma divisão que não tem nada, com esse id, ó, root, que é uma raiz, vou guardar isso daqui, e esse script, ó, que está carregando um módulo lá desse caminho aqui, ó, src main JSX, beleza. Então ele está entrando aqui, ó, e trazendo isso daqui aqui para dentro do nosso index.html, beleza. O que está sendo feito aqui? Aqui a gente está, você pode não entender isso aqui ainda, mas dá para ler isso aqui, ó. Ele está importando isso daqui from, da onde? Daqui. Importando isso daqui, da onde? Daqui. Importando o arquivo de CSS. Beleza, esse daqui deu para entender. Ele está trazendo esse arquivo de CSS para cá. Tá. Importando app daqui, desse arquivo aqui, ó. Ah, beleza, show de bola. Começa com essas instruções de importação. Tá, depois a gente entra mais no detalhe. E aí ele vem com uma funçãozinha que eu nem preciso saber que é uma função, mas ele está vindo com um negócio que faz o seguinte, ó. Documento get element by ID, ele está selecionando um elemento pelo ID. Calma aí, eu já tinha visto aqui, ó, esse elemento tem ID, beleza. E ele está procurando pelo ID root, que é aquela raiz.
Ah, ele está pegando essa nossa dívida aqui. O que ele está fazendo? Ele vai renderizar tudo isso daqui aonde? Lá dentro daquela dívida. Ah, beleza. Só que só seria esse beleza se você sabe o que é renderizar. O que é renderizar? É você construir, é você pintar, é você trazer todos os elementos ali para a página. Todos os elementos do quê? Esses elementos aqui que ele vai jogar lá dentro. Beleza, mas aí a gente tem que encontrar isso aqui. O que é isso daqui? Ó? Primeiro, esse strict mode. Guarda aí. Daqui a pouco a gente explica isso daqui, porque agora não vai fazer muito sentido. E esse app? Esse app a gente viu aqui, ó, importa esse tal de app, ó, que está sendo usado aqui, ó, quando eu passo aqui, tá ali, ó. Da onde? app.jsx, beleza. É esse arquivo daqui, ó, jogo para cá, tá lá, app.jsx, que é o quê? Um componente em React. E se você está querendo aprender React, a palavra mais importante para você vai ser componente. O que é componente? Nada mais é do que uma entidade independente que representa alguma coisa na sua página. Como assim, Diego? Vamos lá. Estamos lá na nossa página, aqui. Quais são os elementos dessa minha página? Eu tenho um título, eu tenho um input, eu tenho um botão, eu tenho um texto. Nada muito componente aqui. Mas, por exemplo, repara só. Vou chegar aqui, ó, banana. Vou adicionar maçã. Vou adicionar, que mais? Pera. Adicionei. Aqui, repara, eu tenho várias coisas que se repetem. Eu tenho esse botão que se repete várias vezes, é o mesmo botão, ele só está em outros lugares. Eu tenho aqui, ó, essa estrutura, essa linhazinha, esse item aqui de lista, que tá nessa linha, se repete também, ó. 1, 2, 3. Só muda o quê? O valorzinho. Esse texto aqui também se repete. Isso daqui é o que a gente chama de componente. São entidades que funcionam de uma forma independente em lugares aleatórios ali ou lugares sortidos da sua página. Então, esse botãozinho daqui, ó, você vai lá, constrói ele. Deixou ele 100% do jeito que você quer? Você pode plugar ele aqui na lista de mercado, pode plugar num outro site que você está desenvolvendo, num outro projeto, e dessa forma que a gente consegue desenvolver com essa componentização em mente. E quando a gente está falando em React, a gente usa muito isso. Beleza. Mas o que é um componente? Um componente nada mais é do que uma função. E uma função em JavaScript tem um nomezinho, ela recebe seus parâmetros, seus argumentos, e ela faz alguma coisa, faz coisas aqui no meio, e depois ela me retorna alguma coisa. E aqui a gente está dizendo o quê? Que eu vou retornar essa tag vazia, que na verdade não é uma tag vazia. Uma tag vazia em React se chama fragment, que seria basicamente um fragmento, que é o nomezinho. Por que existe esse fragmento? Mais para frente a gente vai ver, mas já saiba que esse daqui é o nome. Mas como eu falei, todo componente é uma função. E a função tem um nomezinho, ela pode fazer alguma coisa, tipo um console.log, e aqui a gente vai lá no nosso navegador, ó, olá, mundo. Então, quando esse componente aqui for renderizado, quando ele for acessado e as informações deles forem puxadas, e depois ele vai retornar nada. Mas ele está fazendo isso daqui, toda vez que ele for executado. E ele está sendo executado, porque ele está sendo chamado aqui, e isso daqui está aparecendo aqui. Vamos voltar lá no nosso navegador, ó, aqui, vou atualizar essa minha página, ó, F12, se eu descer aqui um pouquinho, tá lá, ó, Olá Mundo. E se você reparar, esse Olá Mundo tá aqui, ó. Deixa eu dar um zoom, ó. Ctrl e zoomzinho. Tá lá, Olá Mundo e tem um 2. O que isso daqui significa? Que ele foi executado 2 vezes. Por quê? Justamente por esse outro negocinho aqui que a gente tem, ó, de Strict Mode. O que esse Strict Mode faz em linhas gerais? Ele só aparece em desenvolvimento. Então, quando a gente não está com o nosso aplicativo para deploy, quando a gente não está com ele em produção, que a gente fala. Ou seja, quando ele já está rodando a versão dele, ok. Quando a gente está só desenvolvendo, a gente usa esse Strict Mode. Por quê? É a forma que o React tem de testar a robustez do seu programa, do seu aplicativo, do seu sisteminha que você está montando ali. Então, pare pensando no seguinte exemplo. Você foi lá e fez uma cagadinha. Você errou um negócio ali que você foi fazer. Às vezes passa desapercebido. Só que quando você faz isso daí, quando você duplica isso daí, o que acontece? Pô, uma cagadinha ali, um probleminha que você fez ali, às vezes passa despercebido. Quando você faz isso 2 vezes, já não passa tão despercebido assim. Então, é basicamente isso que o React tenta fazer com o Strict Mode. Ele duplica. Toda a renderização ele vai renderizar 2 vezes. Então, se você tem tudo funcionando direitinho, se você renderizar 1 ou 2 vezes, não vai dar problema. Agora, se você tem um negócio ali com gambiarra, não está da forma mais eficiente possível, você faz 2 vezes, você vai pegar esse erro muito mais fácil. Então, ele vai renderizar ali as 2 vezes. Se a gente tirar isso aqui, ó, Ctrl ponto e vírgula e Ctrl ponto e vírgula para comentar, F5 tá lá, ó, uma vez só. Só que, como isso daqui tá lá, não tira. Isso daqui tá aqui por um bom motivo que vai ajudar você a desenvolver da forma correta. Então, deixa isso daqui do jeito que ele tá. Beleza. Vou dar um F5, vamos descer aqui.
colocou lá as duas vezes que a gente tinha comentado e a gente já viu o que ele está fazendo. E aqui a gente pode começar a retornar alguma coisa nesse nosso componente. Por exemplo, vou chegar aqui, eu vou colocar um H1, vou colocar ó, lista de mercado. E eu não quero mais fazer isso aqui, ó, Ctrl+V. Quando eu volto para cá, ó, tá lá. Ele renderizou esse meu elemento e vamos analisar a nossa árvore aqui no HTML. Ó. Inspecionei, cheguei aqui, ó, tá lá, ó, lista de mercado, beleza, dentro do nosso ID root. Então, ó, meu ID root, chego lá, tá a minha lista de mercado, que é justamente o meu aplicativo que eu estou retornando aqui. Pô, maneiro. Agora, mais algumas coisas seriam interessantes a gente entender. Primeiro, isso daqui não é HTML, isso daqui é JSX, ou JSX, que é JavaScript, ou seja, a gente está escrevendo JavaScript, mas com alguns superpoderes ali. Ele tem algumas sintaxes de HTML adicionados ao JavaScript. Então, permite a gente escrever tipo HTML dentro ali do nosso JavaScript. Então isso é muito poderoso, porque a gente consegue fazer conta, a gente consegue fazer coisa condicional, a gente consegue usar funções, arrow functions, tudo aquilo que a gente viu ó, naquela aulinha de tudo que você precisa saber de JavaScript antes de aprender React. Então tudo isso a gente consegue fazer dentro do JSX ou do JSX. Beleza. Vamos começar a criar esse nosso programinha, esse nosso sistema, esse nosso aplicativo aqui de lista de mercado que a gente tem. Quais vão ser os itens que a gente vai ter? Primeiro vamos criando e depois a gente vai pensando nas lógicas, como é que a gente vai fazer para deixar ele funcional. E na próxima aula a gente traz o Tailwind para dentro e estiliza para ele ficar bonitinho assim. Beleza. Na nossa lista de mercado a gente vai precisar de um input para receber essas nossas informações. Então aqui ó, vou dar um Enter e vou colocar o seguinte ó, input e vou colocar aqui ó, vou fechar o nosso input, beleza, e vou dar um Ctrl S. Cara, já deu erro isso daqui, já deu um problema. Por quê? Qual é a parada? Todo componente em React ele sempre retorna um único elemento. Ué, Diego, mas a gente tinha visto lá no início aquele template que o Vite trouxe pra gente que ele tinha vários elementos. Não, ele não tinha vários elementos. Ele retornava sempre um elemento, só que dentro desse elemento tinha o quê? Vários outros. Então aqui, ó, quando a gente retorna um único elemento, repara que ele está ali, ó, de boa. Como é que a gente pode fazer para isso daqui continuar sendo um único elemento? Eu posso criar ó, aquele nosso fragment, aquela nossa tag vazia, ó, Ctrl X, Ctrl V, continuo retornando, eita, criou um negócio aqui, ó, Ctrl S, continuo retornando um único elemento, que dentro dele ele tem um só. E se eu chegar aqui e colocar o nosso input, e aqui eu tenho, ó, setinha para baixo, eu tenho vários tipos de input. E no caso a gente vai querer o input text, que é o input padrão. A gente pode descer ou pode escrever ali o text, ó, tab, tá lá, input text, e aqui algumas coisas eu não vou precisar, Ctrl S. E ó, agora ele não estranha. Então, por isso que a gente usa esse fragment, porque a gente tem essa restrição de sempre retornar um único elemento. E aí, para eu não precisar ficar colocando, por exemplo, uma div, que aí eu vou ter uma div a mais, eu simplesmente coloco o nosso fragment, que se eu voltar aqui dentro, ó, você repara, root, e eu não tenho meu fragment, ele não aparece, ele é só uma forma ali que a gente tem, que o React trouxe para a gente de resolver essa necessidade, essa restrição de retornar sempre um elemento. Beleza. Temos o nosso título, temos o nosso input, a gente precisa de um quê? De um botão. Button. E aqui, ó, button type. Button tem vários tipos de botão. Ou a gente pode simplesmente criar um botão normalzão. E aqui, o nosso button, inclusive, pode ser um self-closing tag. Ele se fecha nele mesmo. Eu não preciso ter o barra button ali, ou eu posso ter o barra button. Tem algumas classes, algumas tags que vão precisar disso daí. A gente tem ali ó, o button, que não tem nada, ou a gente pode colocar ele da forma que a gente tem ali, vai colocar, ó, adicionar. Adicionar. Beleza. E aqui ele vai adicionar alguma coisa. Então, ó, tem um botão, tem o meu textinho, que não fazem absolutamente nada ainda. O que a gente pode colocar nesse textinho aqui? Uma forma de eu entender o que está acontecendo. Digite, ó, placeholder, que é esse textinho que aparece aqui antes de eu começar a digitar alguma coisa. E, ó, coloquei o placeholder, dei um tab. Digite um item. Quando eu volto para cá, tá lá, ó, digite um item. Beleza. Posso colocar aqui, ó, banana e vou adicionar. Não, não dá. Por quê? Porque eu não tenho as minhas lógicas ainda. Vamos trazer os elementos aqui primeiro. Vamos descer aqui, ó. O que eu preciso colocar? A nossa listinha de elementos. Os elementos que vão ser adicionados. Então, vamos adicionar manualmente aqui alguns elementos. E a tag em HTML, o elemento que a gente poderia colocar mais propício seria o L, que é o nosso... que a gente teria que comentar dessa forma. Seria o nosso unordered list, que seria uma lista não ordenada. Aqui, ó, unordered list, uma lista não ordenada. E a gente vai colocar dentro dela o quê? LI, vários list item, um item de lista.
E esse item de lista vai ter o quê? O nome do meu produto, então, produto 1. E outra coisa que a gente vai ter ali dentro dele, a gente vai ter também um botão. Botãozinho que vai ter o quê? Ctrl V, Ctrl C, remover, Ctrl S. Então eu vou ter uma lista não ordenada, vou colocar aqui em cima, ó, Ctrl X, Ctrl V. Dentro dessa lista eu vou ter vários produtos, aqui eu tenho um só, mas eu posso, ó, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl S, venho para cá, ó. Tá lá, vários produtos. E aqui uma outra forma de a gente colocar isso aqui direitinho também seria colocar isso aqui dentro de um parágrafo, por exemplo. Esse nosso produto 1, ó, Ctrl X, Ctrl V. E fica mais organizadinho aqui também. E depois para manipular fica mais fácil também. Ctrl S, ó, tá lá. Olha aqui o que a gente tem, ó, produto 1, produto... aqui teria que ser um produto 2 e um produto 3. Mas as lógicas a gente vai vendo mais para frente. Aqui a gente basicamente tem a nossa lista de mercado. Só que ela está manual, ela não está interativa. Eu não consigo remover, eu não consigo fazer absolutamente nada aqui. Eu não consigo, por exemplo, adicionar alguma coisa. Tento adicionar, isso eu não consigo fazer. Então o que a gente tem que fazer? Quais são os próximos passos que a gente vai ter que executar para que isso daqui comece a funcionar? Vamos lá voltar para o nosso VS Code e vamos começar a trazer um pouquinho da inteligência. Só que antes da gente trazer um pouquinho da inteligência, repara, a gente está tudo dentro de um único componente. Que aqui a gente está dizendo que o nosso aplicativo inteiro é um componente. Tá certo? Tá. Ele pode ser... Eu posso pegar ele é independente. Eu posso pegar ele e jogar em alguma outra página, em algum outro projeto, alguma outra coisa do tipo. Show! Só que dentro dele, eu também tenho componentes, também tenho coisas específicas. Como, por exemplo, a gente falou, esse nosso item aqui de lista, ele é um componente. Por quê? Ele é exatamente igual embaixo, só modifica o quê? O que eu estou mostrando ali dentro dele? A nossa própria lista inteira. Então, eu tenho meu título, tenho isso daqui. Aqui a lista embaixo também poderia ser um componente. Então, a gente consegue ir mexendo dessa forma para deixar as coisas mais organizadas. E cada funçãozinha, cada componente vai ter responsabilidade sobre as suas atribuições. Então vamos começar a dividir isso daqui. Por enquanto a gente só tem o app.jsx, que é um componente, mas vamos criar um outro componente, que vai ser o nosso item de lista. Botãozinho direito, new file, e vamos criar item lista. Repara, primeira letra de cada palavra sempre maiúscula e separado, não tem nada separando ali os dois, não tem espaço. .jsx. Aqui eu vou usar a seguinte extensão, que é essa daqui. Cadê? React Snippets. Então, ES7 React Snippets. Procura essa extensão e se você acessou o videozinho, você já vai ter instalado. Por quê? Eu vou escrever o seguinte, RAFCE. Quando eu der um tab, o que ele vai fazer? Ele vai fazer exatamente isso daqui, que é um componente padrão ali dentro do React, com o quê? O nomezinho que a gente colocou padronizado, tab. O que ele fez? O que é esse RAFCE? É um React Arrow Function Component e um Export. Então, estou criando um componente em React através de uma Arrow Function e eu estou exportando esse componente para quê? Para a gente poder usar em outro lugar. Lembra que a gente importou o aplicativo aqui dentro do nosso main.jsx? Beleza. Para eu fazer isso daqui, eu preciso fazer o quê? Exportar ele. Então, aqui no finalzinho, eu estou exportando. Tá lá, Export Default, que é algo que a gente pode ver mais para frente também, que dá para ser com default ou sem o default. E tá lá, app, o nome dele. Se eu não colocar isso daqui, Ctrl ponto e vírgula, Ctrl S, volto para cá, ele vai dar um erro, sumiu ali, não está mostrando mais nada para mim. Se eu volto com isso aqui, Ctrl ponto e vírgula, e dou aqui um F5, agora ele está lá funcionando direitinho, ele conseguiu acessar aquilo ali para mim. Beleza. Então, quando eu venho aqui e eu crio esse React Arrow Function Component Export, ele faz isso automaticamente para mim, com o nomezinho que a gente já tinha criado. Então, ele criou esse componente para mim. O que eu posso fazer aqui agora? Ele já criou dessa forma, com essa div, item lista, depois a gente mexe mais nele. Mas, por exemplo, aqui dentro, nesse item lista, eu poderia trazer ele para cá como um componente. E como é que eu trago um componente? Como se fosse uma tag em HTML. Mas lembra, isso não é HTML, isso é JS7. Ele parece com HTML, mas não é. Eu coloco lá, item lista. E repara, quando eu abro aqui, ele já me diz, add import from item lista. Então, uma coisa muito importante, você não pode usar nenhum pacote e nenhum componente que você não tenha importado. Se você fizer isso, vai dar erro. Então aqui, tab. O que ele fez? Colocou aqui em cima, import item lista from o caminho. O que é esse ponto barra? É exatamente a pasta que a gente está, a pasta do app.jsx. Eu estou aqui, src. E qual é o arquivo? Item lista. Pronto. Entrou no item lista e está trazendo ele para cá. Aí sim eu posso usá-lo. Posso fechar aqui e, assim como o botão, ter abertura e fechamento. Ou assim como o nosso input,
a gente pode ter aquela nossa self-closing tag. É uma tag que se fecha nela mesma. Tá aqui, ó, item lista. Ctrl S, vou voltar para cá, ó, tá aqui. Esse daqui é o nosso item lista. E a gente pode fazer o quê, ó? Shift Alt seta para baixo, para baixo, para baixo. Ctrl S, vem aqui, ó. Vários item lista. Se eu mudar em um, o que ele vai fazer? Vai mudar em todos. E eu consigo carregar isso daqui de forma dinâmica também, com alguns conceitos que a gente tinha visto naquela aula de JavaScript, que você precisa saber antes de você aprender React. Então a gente já começa a ver um pouquinho do valor ali de ter esses componentes e também da praticidade, porque eu vou escrever um componente e tudo que eu quiser mudar, eu não vou precisar ter um monte de coisa aqui, ter aquele HTML imenso. Não, eu vou ter uma funçãozinha que fala, ó, cria quantos itens lista? O tamanho da minha lista de mercado. Se ela não tiver nenhum item, eu coloco nada. Se ela tiver vários itens, eu coloco vários. Só que isso vai ser feito de forma dinâmica, então isso daqui vai ficar muito organizado. Mas, cada item de lista é isso aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Ao invés de ter aquilo ali, ó, ele vai ter isso daqui, ó. Eu estou sempre retornando um elemento. Aí eu volto para cá, ó, tá lá a mesma coisa. Pô, Diego, mas é produto 1. Sim, por quê? A gente criou o componente, trouxe as coisas que ele precisa fazer, mas a gente ainda não criou as lógicazinhas de, por exemplo, o componente que está sendo criado aqui de item lista, ele tem que trazer quais informações? Esse daqui é do produto 1, esse do produto 2, do produto 3, do produto 4 e por aí vai. Mas isso a gente vai construir agora. Então vamos voltar para cá. Qual que é a ideia? A gente já tem lá os nossos 4 componentes, que a gente vai colocar mais coisa depois. Mas o que a gente tem que fazer, na verdade? A gente tem que criar uma listinha de elementos. Por exemplo, seria o seguinte. Imagina que a gente tem aqui, ó, lembra, isso daqui é uma função e a gente está dentro do JavaScript. Então a gente consegue escrever JavaScript. Const lista tarefas. E ela vai ser igual, por exemplo, a um array de algumas tarefas. Que não é tarefas, na verdade, vai ser lista mercado. E aqui a gente vai ter banana, a gente vai ter aqui maçã, e aqui vamos colocar certinho com acento, né? E o que mais? Sei lá, carne. Ctrl S. Temos aqui a nossa listinha. Como é que a gente pode fazer aqui, para ao invés de mostrar isso daqui, eu não quero mostrar 4, eu quero mostrar exatamente o tamanho dessa lista. Aumentei essa lista, mudo ali também. Como é que a gente faz isso? Da seguinte forma, a gente vai percorrer essa lista, assim como a gente viu naquela aulinha de tudo de JavaScript que você precisa saber. Por isso que é muito importante você saber aquilo. Ctrl C, vamos fazer o seguinte, quero percorrer essa minha listinha e a depender do que eu tenho ali, eu quero jogar essas informações ali. Beleza? Como é que a gente vai fazer isso? Eu quero escrever JavaScript aqui, só que repara, quando eu estou no meio aqui desse monte de HTML, para eu escrever JavaScript, ó, abro chaves. Aqui dentro, console.log algo. E eu consigo fazer isso. Se eu fizer isso aqui, ó, aqui em cima, Ctrl C, aqui, ó, isso não funciona. Isso daqui não é o que eu quero. Isso daqui vai virar um texto. Repara que a cor da tela está diferente. Então isso daqui não é HTML. Isso daqui é um tipo HTML. Quando eu coloco isso daqui, eu consigo usar o meu JavaScript. Mas eu não quero dar esse console.log. Eu quero fazer o quê? Eu quero pegar a minha lista mercado e eu quero mapear essa minha lista. O que a função map faz? O método map? O que essa estrutura aqui vai fazer aqui pra gente? Vou colocar uma arrow function que para cada item da lista, então, ó, item lista, cada um dos itens ele vai percorrer isso daqui e o que ele vai me retornar? O que o map me retorna? Uma nova lista do mesmo tamanho. Só que o que ela pode fazer? Para cada um dos elementos, eu digo o que ela vai fazer, o que eu quero que ela retorne ali. E o que eu quero que ela retorne para esse elemento? Eu quero que ela retorne banana? Não. Que vai ser justamente o valor que vai estar aqui, item lista? Não. Eu quero que ela retorne o componente, ó, Ctrl X, Ctrl V, item lista. E como eu estou retornando uma coisa só, eu posso apagar isso daqui. Então o que ele vai fazer? Olhar ali a minha lista, vou mapear ela e vou retornar uma lista de 3 itens. O que eu vou colocar em cada um desses itens? Ó, peguei o primeiro item, banana, o que eu vou retornar? Item lista. Segundo item, maçã, o que eu vou retornar? Item lista. Terceiro item, carne, o que eu vou retornar? Item lista também. Beleza, como a gente já está familiarizado com o map, tranquilo. Vou tirar isso daqui, quantos itens lista eu vou ter lá? 3. Volto para cá, tá lá, 1, 2, 3. E aqui a gente pode fazer o seguinte, ó, Ctrl C, várias vezes aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, que a gente tem aqui agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certinho, exatamente do jeito que a gente quer. Aqui já é um bom probleminha que a gente teve. Repara, ele está colocando lá, each child in a list should have a unique key prop. Então ele está introduzindo esse conceito de prop. O que é um prop? São
parâmetros que a gente passa para componentes. Então, assim como em funções a gente recebe aqui os parâmetros, para componentes a gente pode passar o que a gente chama de props. O que seria isso daqui? O que ele está dizendo? Por que ele está dando aquele erro? E aqui ele já te acusa, ele já diz direitinho. Beleza, ali ele não vai te mostrar, ele foi mostrar o código que ele está executando no React para dar aquele erro, mas aqui ele está te dizendo. Cada filho, numa lista, tem que ter esse prop chamado key, uma chave específica. Por quê? É a forma do React identificar, para ele saber quem é quem. E aí ele conseguir implementar toda aquela lógica de componente que a gente falou e saber, esse elemento aqui eu tenho que renderizar, esse aqui não, esse aqui sai da tela, esse daqui volta, e a gente tem que ter esse identificador. Como é que a gente vai ter esse identificador? Vamos lá. Quais são os filhos dessa minha tal lista, que só apareceu quando a gente criou aqui? Tá aqui, ó, o meu map gera uma lista. E cada filho é isso daqui, ó. E isso daqui é um filho. E aqui a gente vai colocar as nossas props, as propriedades. Pode ser chamada ali de propriedade, mas são os parâmetros que a gente está passando ali para essa minha função. Para essa função não, para esse meu filho, que no caso é um componente. A gente vai colocar aqui o nome, key, e a gente vai colocar aqui qual é a chave desse meu elemento. Desse meu componente. Só que, por ser uma chave, essa chave ela tem que ser única. E aqui vamos lá. Se eu chegar aqui e colocar, por exemplo, o texto, chave, não vai ser único. Vou ter exatamente a mesma chave para cada um dos meus elementos. Perde o propósito. Então eu tenho que pegar algo específico. Eu posso colocar, por exemplo, como chave, exatamente o meu item lista. E aqui, ó, repara, estou escrevendo JavaScript, eu tenho que colocar entre chaves. O item lista vai ser algo único. Por quê? O primeiro item lista é esse, depois esse. E se o item lista for igual? Aí já não resolve. Outra coisa que a gente tem aqui dentro do nosso map, ó, vírgula, index, ou o índice aqui que a gente está percorrendo. Então, quando ele está aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, isso é único. Então, aqui a gente pode usar ó, o index como uma chave. Ó. Ctrl S, volto para cá e a gente dá ó, F5. Resolveu ali o nosso problema. Ele renderizou tudo e ele tirou ali os errinhos que a gente colocou essa chave. Mas beleza. A gente conseguiu pegar uma lista. A gente está renderizando ali o número certinho de item lista, só que ele ainda não está o quê? Com as informações certas. Por quê? Porque eu não tenho o valor. Eu não tenho o banana, maçã, carne. Eu não tenho o quê? Essa variável sendo passada para quem? Para o nosso componente. Então a gente já introduziu o conceito de prop, que é um parâmetro, alguma coisa que eu estou passando que esse elemento pode usar. O que eu posso passar? Justamente esse meu item lista. E a gente vai acessar isso lá dentro do nosso componente item lista. Como? Assim, ó. Vai chegar aqui e vai passar o seguinte, ó. Item lista. E eu vou passar o quê? Então, ele vai ter esse prop, item lista. Dentro dos props, na verdade, ele vai ter um item lista. E aqui que eu vou passar exatamente o valor que eu quero. Beleza. Duas coisas que a gente vai ter que entender. Eu vou acessar essa propriedade aqui dentro através dessa chave. Então, dessa chave item lista. Por quê? Os props são um objeto. A gente já vai ver isso lá no nosso item lista. Vou chegar aqui, ó, e aqui a gente recebe o que a gente chama de props. Beleza. E aqui o que a gente faz, ó? Vamos começar simples. Vou fazer assim, ó. Console.log props. Ctrl S. Volta para cá. Tá lá. Olha o que ele tá me dando ali no props. Lembra que ele sempre vai dar um console log duas vezes, porque ele sempre renderiza duas vezes pelo... Cadê? Esse daqui que a gente estava usando. O strict mode. Show de bola. Volto para cá, ó. Os meus props são um objeto que tem uma única chave, item lista. E no caso da primeira vez é o quê? Banana. Depois, maçã. Depois, carne, que a gente deixou. Deixa eu tirar esse carne, que aí não vai fazer sentido. É só uma vez só que a gente vai querer. Tá lá, F5, tá lá. Banana, maçã e carne. Beleza. Se eu quiser ser mais específico, então, como eu já estou puxando esses props, props.item lista. Opa, não é assim, ó. Item lista. Que ele vai ter que só colocar o valorzinho. Venho para cá, ó, banana, maçã e carne. Show de bola. Conseguiria usar isso daqui, ó, aqui. Ao invés de colocar produto 1, como é que eu faço para escrever JavaScript? Abro as minhas chaves e coloco o props item lista. Ctrl S. Ao invés dele renderizar produto 1, ele vai renderizar o nomezinho que estava sendo passado. Ó. Ctrl ponto e vírgula. Para comentar, volto para cá, já está lá, ó, banana, maçã e carne. Só que dá para a gente melhorar isso ainda mais, porque você já sabe o conceito de desestruturação. Então, ao invés de a gente pegar props item lista, se eu já quero a chave item lista, eu abro aqui, ó, item lista. E aqui eu não preciso do props. É só deixar dessa forma. Então, eu estou desestruturando o objeto props, pegando a chave item lista e colocando na variável item lista. Tá aqui, ó. Volto para cá, resolveu exatamente da mesma forma.
Perfeito. Exatamente o que a gente queria. Tá ali do jeito que a gente quer, então tá certinho, ó, banana, maçã e carne, só que não tá dinâmico isso daqui. Eu tenho que colocar uma informação, por exemplo, brócolis, Ctrl S. Tá lá, adicionou. Se eu tirar alguma informação, eu tirei o brócolis, Ctrl S. Ele sai de lá. Mas eu quero associar isso ao clique do botão, a escrever alguma coisa aqui, ó, brócolis. Quando eu clicar aqui, eu quero que ele adicione. Quando eu clicar aqui, eu quero que ele remova. Então a gente vai ter que introduzir um conceito chamado hook dentro do React, que se escreve da seguinte forma: hook. E a gente tem vários hooks. No caso, o que a gente vai usar são dois que a gente vai precisar usar, na verdade, mas vamos por partes. O primeiro hook que a gente vai usar é o chamado useState. Então vou colocar aqui, ó, useState. O que o useState faz? Assim como a gente criou aqui, a gente criou uma variável que armazena um valor. No caso, ela não está armazenando um valor, é uma variável de referência. De novo, explico tudo isso lá na aulinha de tudo que você precisa de JavaScript antes de React. Mas ela não está armazenando isso daqui. Ela está armazenando o endereço disso daqui dentro do seu computador. Então, é aquela analogia da casa. A variável de referência, então, variáveis de objeto e variáveis de arrays, ela não está armazenando o array propriamente dito. Ela está armazenando o endereço daquele array. Então, ela não está armazenando uma casa. Ela está armazenando o endereço de onde aquela casa está situada. Beleza. O que esse useState ele vai fazer? Ele vai nos permitir criar uma variável, só que essa variável vai ser uma variável de estado. Tá, beleza. Então, cria uma variável de estado. E por que eu quero uma variável de estado e não essa variável daqui? Pelo seguinte, vamos tentar fazer a seguinte coisa. Toda vez que eu clicar nesse... Vamos vir para cá, que vai ser mais simples de fazer. Toda vez que eu clicar no botão adicionar, eu quero adicionar um elemento nessa minha lista. Vamos fazer uma funçãozinha para fazer isso. Vou chegar aqui, ó, const adicionar elemento na lista. Bem intuitivo. E vou criar uma arrow function que faz o seguinte. Ela vai pegar e vai copiar essa minha lista usando o operador spread, que de novo a gente já viu lá naquela aulinha. Entendeu? Porque aquela aulinha era tão importante que tem muito conceito que a gente está usando aqui. Const nova lista, ela vai pegar basicamente uma cópia dessa lista daqui, beleza? E o que a gente está fazendo? Eu quero adicionar um elemento, e vai ser sempre um elemento fixo. Então eu vou querer fazer o seguinte, ó, nova lista.push, e aqui eu vou adicionar um elemento novo item, beleza? E eu vou fazer o seguinte, console.log nova lista. Vamos lá, então toda vez que essa função rodar, ele vai criar essa nova lista e vai adicionar esse novo item lá no final. Beleza. E aí o que eu posso fazer? A minha lista de mercado vai ser igual a essa nova lista. Ou a gente poderia simplesmente fazer esse nova lista.push, esse lista mercado.push a gente poderia adicionar ali. Mas geralmente o que a gente faz é, cria uma outra, faz as modificações que você quer lá e depois você iguala as duas. Depende da modificação que você vai querer fazer. Tá. Eu tenho essa minha função daqui, que por enquanto eu não estou modificando a outra, eu estou só fazendo isso daqui para a gente ver como é que vai ficar. Vou chegar aqui, vou dar um Ctrl C e eu quero fazer o seguinte, toda vez que eu clicar nesse meu botão, ó, onClick, eu quero executar uma função. Arrow function. Qual vai ser essa função que eu vou executar? É essa daqui, ó. Como eu quero uma coisa só, abre e fecha parênteses. Então, quando eu clicar no meu botão, ele vai rodar essa função que faz o quê? Executa isso daqui, que faz isso daqui. Ctrl S, volto para cá, ó, adicionar. Tá lá, novo item. Então ele criou a minha nova lista e tá lá com o novo item, ó. Novo item, ela não está pegando a mesma lista. Vamos agora modificar isso daqui. O que eu quero fazer? Lista mercado igual a nova lista. E aqui eu vou dar um console log no lista mercado. Vamos voltar para cá, adicionar. O que ele está falando? Assignment to constant variable. Então, a nossa variável de lista mercado, ela é o quê? Ela é uma constante. Se a gente muda isso daqui para um let, ela permite alterações. A gente vem para cá, ó, adicionar. Tá lá, novo item. Adicionar. Novo item, novo item. Adicionar. Novo item, novo item, novo item. Tá adicionando ali direitinho. E aí, como eu falei, a depender do que a gente for fazer, a gente cria esse processo de fazer as modificações numa lista separada e depois a gente junta. Ou depois a gente modifica. Mas, nesse caso aqui, ó, a gente poderia fazer da seguinte forma. A gente poderia criar, nesse caso específico, para o que a gente quer fazer,
lista mercado.push, a gente já incrementa na própria lista, e aqui a gente nem precisaria mudar, poderia continuar constante, porque eu não estou atribuindo uma nova coisa na minha lista, naquela minha variável, eu estou inserindo algo na lista. Ctrl C, novo item, novo item, novo item, novo item, ele funciona direitinho também, beleza? Mas aquela lógica ali é muito útil, porque a gente vai usar ela depois também. Tá bom, o que eu posso fazer aqui então? Eu estou fazendo o seguinte, toda vez que eu clico em novo item, a gente está vendo ali, ó, deixa eu dar um F5 para limpar isso daqui. Tenho lá os meus 3 itens. Quando eu cliquei, tá lá, a minha variável lista mercado, agora tem banana, maçã, carne, novo item. Eu estou fazendo um mapeamento na minha lista de mercado para criar os meus itens lista. Mas por que não está aparecendo aqui o novo item? Justamente pelo conceito de variável de estado que a gente tinha. O React só vai renderizar os componentes, ou re-renderizar, ou seja, renderizar novamente componentes, quando algumas regrinhas acontecerem. Tem várias, a gente vai ver algumas. Uma delas é o quê? Quando uma variável de estado é alterada. Então, se eu tenho uma variável criada com o meu useState, essa variável, ela vira uma variável de estado. Beleza. Se essa variável de estado for modificada, o que acontece? O que o React vai fazer? Re-renderizar todos os elementos que utilizam aquela variável. Então, se isso daqui fosse uma variável de estado, onde eu estou usando? Aqui, ó. Ele re-renderizaria esses componentes daqui. Beleza. Essa daqui, do jeito que ela está agora, é uma variável de estado? É uma variável normal. Variável normal, estou modificando ela. Vai re-renderizar? Não. Então, isso daqui não gera uma re-renderização e não gera o efeito que a gente quer. Então, por isso que a gente vai precisar usar a variável de estado. Porque toda vez que houver uma modificação nela, todos os elementos que estiverem utilizando ali essa variável vão ser alterados também. Então, beleza. A gente entendeu por que a gente precisa desse tal de hook e, nesse caso, de useState. Agora, como é que a gente usa? Não vai ser assim. Vai ser parecido com isso daqui. Como é que a gente vai fazer? Const lista mercado. E aqui a gente vai fazer o seguinte, igual a useState, e aqui dentro a gente coloca o valor que a gente quer. Então a gente poderia começar exatamente daquela mesma forma. Ctrl S, só que ainda não está certo. Por quê? Esse meu useState, ele vai introduzir esse valorzinho numa variável. Nessa daqui, não. Por quê? O useState ele não me retorna uma informação. E aí vamos colocar aqui. Ele não retorna uma informação. Ele retorna um array. Então ele vai me retornar isso aqui. O que eu tenho na primeira? A variável que armazena a informação. Uma função para alterar essa variável. Ó, rolou aqui para baixo. Não gosto quando fica rolando para baixo. Então, ó, Alt Z, que aí ele quebra esse textinho. Beleza. Repara só. Então, na verdade, esse lista mercado aqui não tem esse valor. Lista mercado agora virou um array. Ele tem 2 valores. O primeiro deles vai ser efetivamente a variável, lista mercado que a gente quer usar, e o outro é uma função que eu uso para alterar essa lista mercado. Caraca, tipo, ficou uma doideira. Repara só, beleza. Tem isso daqui. Isso daqui é um array, o que eu posso fazer? Que tem 2 valores, eu posso desestruturar isso daqui. Da seguinte forma, a variável, e aqui eu coloco uma outra, ó, set, e isso daqui. E esse daqui é um nome padrão que a gente usa aqui dentro. Mas essa é a variável, então basicamente, isso daqui está sendo atribuído para essa variável. Conseguimos exatamente a mesma coisa que a gente tinha aqui. Show de bola. Agora, o que é esse set lista mercado? O que eu fazia quando eu tinha uma variável normal e eu queria mudar o valor dessa variável? Eu chegava lá e falava, ó, lista mercado vai ser igual a esse novo array. Quando eu estou falando de uma variável de estado, eu não posso mudar ela dessa forma, eu não posso mais fazer isso aqui. Isso daqui só seria, ó, Alt setinha para cima, aqui. Como é que eu faço para mudar essa variável? Eu teria que fazer o seguinte, ó, set lista mercado, vazio. O que ele vai fazer? Pegar esse valor e colocar dentro dessa minha variável, porque eu estou dizendo que essa é a função que muda essa variável. Então, só muda isso. Ao invés de eu fazer dessa forma que a gente está acostumado, eu tenho que usar essa função para alterar o valor daquela variável. Beleza. Vou colocar isso aqui, tem que colocar lá em cima. Deixa eu dar um Enter aqui, Ctrl S. Do jeito que está, agora sim, não vai atrapalhar absolutamente nada no nosso projeto. Por quê? Essa variável tem esse valor. E essa variável está sendo usada aqui.
Aqui, beleza, show de bola. Ctrl S, venho para cá. Ah, deu um probleminha. E aqui, ó, F5 ele já te acusa, ó. Use state is not defined. A gente tá usando o use state, só que ele não foi o que, ó, importado. Lembra? Toda função, todo método, toda estrutura, todo componente que você for usar, você tem que importar ele. Então, ó, import use state. E aqui, ó, só dá o tab, que ele já vai completar para você. Ele está importando do React. E esse tipo de import é diferente desse daqui, pelo negocinho que eu tinha comentado com vocês. Lembra que a gente tem esse default? Quando a gente tem esse default, como é que eu posso importar? Eu importo dessa forma. Por quê? Eu posso colocar qualquer nome aqui. Item lista, posso colocar banana. Quando eu estou exportando, na verdade, um default, ou seja, dessa forma, eu posso importar esse elemento do jeito que eu quiser. Agora, quando eu exporto ele sem o default, eu não posso. Então, se eu tivesse aqui, eu exportaria dessa forma, ó, app. Então, se eu estou exportando o app, eu só consigo importar ele como? Chegando aqui e puxando exatamente o mesmo nome. Então, eu trago ele dessa forma. Eu estou aquele conceito de desestruturação. Eu estou importando o objeto daqui e eu vou pegar exatamente essa parte daquele objeto. Beleza? Mas aqui ele está importando o useState. Volto para cá. Agora sim. Então, ó, F5, porque ele re-renderiza os elementos, mas ele não está recarregando a minha página. Então, ó, quando eu recarrego, por isso que ele some os erros agora. Ó, exatamente do jeito que a gente tinha. Só que repara, se eu vier aqui, ó, adicionar, não vai acontecer nada. Por quê? Eu estou tentando, ó, modificar a lista mercado sem fazer o quê? Usar aquela função de modificação. Então, o que eu tenho que fazer? Ao invés de fazer isso daqui, ó, aqui agora sim a gente vai usar aquele conceito que a gente tinha falado. Vou chegar aqui, ó, vou criar uma nova lista. Essa nossa nova lista, ó, Alt setinha para cima, vou dar um console log nela para a gente ver. E aí, como é que eu vou fazer? Como é que eu altero essa minha lista mercado? Assim, ó. Set lista mercado igual o quê? Lista mercado. Opa, nova lista, na verdade. Então, o que ele vai fazer? Pegar essa nova lista que a gente acabou de printar e vai colocar nessa nova variável. Como eu estou alterando uma variável de estado, ele vai mudar o quê? Tudo. Ele vai mudar lá tudo pra gente. Então, ó, Ctrl ponto e vírgula, que a gente não estiver usando, vou deixar comentado. Volto para cá, ó, F5. Venho aqui embaixo, ó, adicionar. Printou, adicionou lá, adicionar. E agora ele está indo exatamente do jeito que a gente queria, porque a gente está usando os conceitos certos do React. Está usando uma variável de estado e alterando essa variável de estado da forma correta. Ó, novo item e por aí vai. O que a gente tem que fazer agora? Excluir isso aqui. E outra coisa, eu quero adicionar sempre o novo item? Não, eu quero adicionar o valor que está aqui e zerar isso daqui. Mas calma, vamos fazer por parte isso daqui. Como é que a gente, ó, e se eu der um F5, ele zera ele para mim. Zero não, né? Ele está colocando aqui, ó, o seguinte, esse meu padrão. Só que a gente pode começar sem nada, a gente pode começar, ó, vazio, sem absolutamente nada, ó, Ctrl S, adicionar, e ele vai criando, ó, novo item. Só que aqui, vamos lá, algumas coisas que a gente vai ter que fazer. A gente tem que mudar isso daqui para puxar daqui, a gente tem que colocar o botão de remover, e quando eu não tenho nada na minha lista, ó, nada, 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 tem esse textinho. Então aqui, ó, na verdade, na minha lista, onde eu estou renderizando a minha lista, na verdade é uma condicional. Se eu tiver alguma coisa na lista, ele me mostra isso daqui. Se eu não tiver, ele não coloca nada. Como é que a gente pode fazer essa condicional? Seguinte forma, ó. Chega aqui, ó, estou escrevendo JavaScript. Como é que a gente faz a condicional? Lista mercado, ponto, length, ou seja, a quantidade de elementos ali é maior do que zero? Interrogação. Se for maior do que zero, significa que eu vou ter que ter minha lista, ó, Ctrl X, Ctrl V. Agora, e se ela não for maior do que zero? Eu quero o quê? Nada. Na verdade, nada não. Eu quero colocar um parágrafo aqui. Vou colocar aqui um parágrafo, vai ter o quê? Você não tem nenhum elemento, nenhum item na sua lista. Ctrl S. Então, ó, o que a gente está usando? Operador ternário do if. Adivinha onde a gente aprendeu? Lá na aulinha de JavaScript. Mas, basicamente, aqui eu faço a minha comparação, aí eu faço, ó, uma pergunta. Isso daqui é verdade? Sim, eu vou retornar essa primeira informação. Não é verdade? Eu vou retornar essa outra informação. Então, se eu tiver pelo menos um elemento, ele renderiza esses elementos. Caso contrário, ele coloca esse meu textinho. Ó. Ctrl S, volto para cá, ó. F5. Você não tem nenhum item na sua lista, ó. Adicionar, renderiza outra coisa. Adicionar, adicionar, adicionar. Show! 3 coisas que a gente tinha, matamos uma. Temos essas duas aqui, ó. O remover agora e esse outro de adicionar. Tá, vamos remover. Vou chegar aqui, ó. Estou aqui no meu item lista. Quando eu clicar nesse meu botãozinho, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chegar aqui, ó, const remover item da lista. E vai fazer o seguinte,
Toda vez que eu clicar nesse meu botão, onClick, eu vou rodar uma arrow function que roda isso daqui. Perfeito. O que a gente precisa construir? Essa lógica daqui. O que o remover item da lista faz? Vai pegar a lista que a gente tem toda, vai encontrar o item que eu estou tentando remover e tira ele dali. Beleza. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos voltar com aquela nossa listinha do jeito que a gente estava com ela, que vai ficar mais fácil de exemplificar. Vou pegar essa nossa lista aqui padrão, vou colocar lá, Ctrl S, F5. Está lá a nossa lista. O que a gente tem que fazer? Vamos trazer essa lista para cá também, ó. Const lista mercado. Vou trazer aqui no nosso console, que a gente consegue ver. Aqui ele não me deixou, ó. Deu um Ctrl V, ele não me deixou. É só escrever, ó, allow pasting. E Ctrl V. Agora ele vai. Trouxe aqui essa variável, ó, lista mercado igual a tal. Beleza. O que eu quero fazer? Como é que eu faço para excluir um elemento? Por exemplo, const elemento igual a carne. Na verdade, vamos lá no meio, maçã. Como é que eu faço para excluir esse elemento maçã do meu lista mercado? Tem várias formas de fazer isso. Uma forma que a gente vai fazer usando um dos conceitos que a gente aprendeu lá na aula de JavaScript. A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu quero primeiro saber qual elemento eu quero tirar. Esse daqui. Qual é a lista que eu estou trabalhando? Essa daqui. Eu tenho uma forma de iterar todos esses elementos e filtrar. Só deixar os elementos que eu quero. Quais elementos que eu quero deixar? Todos menos esse. Então eu quero esse daqui? Não, porque é igual a esse. E esse daqui eu quero deixar também. Lista, mercado, ponto, filter. Quando a gente quis mapear aqui, a gente usou o map. Quando eu quero filtrar a minha lista, eu dou um filter. E aqui eu vou fazer o quê? Eu quero filtrar o seguinte, ó. Aqui eu estou dizendo qual é a minha condição de filtro. E eu estou dizendo que eu não quero filtrar nada. Ele está me dando uma lista vazia. Repara, assim como no map, a gente tem o item atual. É o item que ele está iterando. Então, na primeira, essa, depois essa, depois essa. Qual é a regrinha que me diz quais itens eu quero ficar no meu array final? Eu quero ficar com item atual que seja diferente do elemento. Então, ele só vai deixar todos os itens atuais que forem diferentes desse meu elemento. E no caso aqui eu teria que colocar um return ou eu simplesmente tiro aqui as minhas chaves. Que aí ele sabe que eu estou retornando exatamente isso daqui. Ou a gente vai ter dessa forma aqui, ó. Chave, do jeito que estava. E aqui eu tenho que usar a palavra-chave, return. Aí ele retorna ele para mim. Lembra? Arrow function, a gente viu lá na aulinha, tem algumas regrinhas com ela. Show de bola. O que ele está fazendo? Olhando todos os itens atuais. Esse daqui é diferente do elemento? É, então ele passa. Esse daqui é diferente do elemento? Não, não passa. Esse daqui é diferente do elemento? É, então ele passa. Então a gente filtrou, ó, e está justamente com a lista que a gente quer. Essa daqui vai ser a nossa nova lista. Tá, fiz isso aqui, vamos voltar lá para dentro. Ó. Ctrl A, Ctrl C, volto para cá. Cheguei aqui. Isso aqui que a gente vai ter basicamente na nossa função. A gente vai ter aquilo. Const nova lista igual a 3 pontinhos. Ué, cadê a minha lista mercado? Lista mercado. Isso aqui não vai dar certo. Você está vendo lista mercado aqui? Não. Então eu não estou recebendo a lista mercado aqui para eu poder fazer uma cópia dela, para poder alterar ela. Então o que eu preciso fazer? Ó, Ctrl, ponto e vírgula, eu preciso passar. Eu não passei o item da lista, então aqui eu estou dizendo que é banana, aqui eu estou dizendo que é maçã, estou dizendo que é sei lá o quê. Eu posso passar essa informação de lá também. Então aqui, ó, quando a gente estava passando esse prop, item lista, eu posso passar quantas coisas eu quiser. Eu posso chegar aqui, ó, lista mercado, passar essa prop dentro da prop também, ó. Lista mercado igual ao quê? Lista mercado. Ah, agora eu vou conseguir acessar isso aqui, lá dentro do item lista. O que mais eu tenho que passar? Set lista mercado. O que eu vou passar? A minha função que altera o meu lista mercado. Ctrl S. Agora ele deixou aqui, ó, formatadinho pra gente. Beleza. Item lista. Agora o que eu tenho que fazer? Ó? Eu enviei as informações. O que eu tenho que fazer? Puxar as informações daqui, ó. Set lista mercado. E eu tenho outro que é o lista mercado. Deixa eu só apagar aqui, ó. Lista mercado. Mais fácil. Ctrl S. Agora sim, ó. Quando eu faço isso daqui, ó, ele já ficou ali, ó. Mas a cor ficou mais forte, porque ele está sendo utilizado agora. Tenho aqui a minha nova lista. O que eu quero fazer com essa minha nova lista? Const nova lista filtrada vai ser igual ao quê? Windows V. Isso daqui, ó. Não. Ué, eu não tinha copiado? Eu não copiei daqui? Achei que eu tivesse copiado. Ó. Ctrl C, Ctrl V. Tá aqui, ó. O que é a nossa nova lista filtrada? Não vai ser lista mercado, vai ser essa aqui, ó. Nova lista, ponto filter. Ele vai olhar cada item dessa minha nova lista, que é basicamente uma cópia do item mercado. Item atual.
que é o item dessa lista que a gente está vendo. É diferente de elemento, e esse elemento era o que a gente tinha usado lá. Mas qual é o elemento que eu estou querendo excluir? Justamente o meu item da lista. Todo item lista tem o nomezinho daquele item. Então, ó, se eu tiver no primeiro, item lista vai ser o quê? Banana. O segundo, maçã. O terceiro, carne. E no caso da nossa lista que a gente colocou. Então aqui eu sempre estou comparando com o item lista. Quando eu clicar para remover isso daqui, quem eu quero remover? O item lista. Então ele só vai manter todo mundo que for diferente do item lista. Perfeito. Isso daqui já resolve? Não. Eu tenho a lista certinha aqui. Mas o que eu tenho que fazer? Set lista mercado. Nova lista filtrada. Beleza. Aí ele vai alterar uma variável de estado que vai fazer o que, por sua vez? Re-renderizar os componentes. Então, quando eu clicar aqui, o que ele vai fazer? Copiou a lista, filtrou a lista, colocou isso daqui na lista antiga. Ctrl S, volto para cá. F5, né, para limpar essa zona que está aqui. Deixa eu apagar. E removi a carne. Removi banana, removi maçã, não tem nada na lista. Ó. Novo item, removi ali o meu novo item e ele está funcionando direitinho. Beleza. Só que, para a gente fechar isso daqui, eu não quero começar com uma lista que já tem um monte de coisa. Eu quero deixar isso aqui, ó, vazio. E quando eu adicionar, eu quero fazer o quê? Quero pegar o valor desse meu input e eu quero fazer o quê com ele? Adicionar na minha listinha. Então, aqui, a lógica já está pronta. Só que ao invés de eu dar um push de novo item, eu gostaria de fazer basicamente o seguinte, ó. Const input. E aí eu vou pegar o seguinte, const, na verdade, valor input. Que ele vai pegar o quê? Input, se eu tiver isso daqui em algum lugar, essa variável, ponto velho. E o que eu vou fazer? Ó, valor input vai ser colocado aqui. Então, vou adicionar. Ah, e tem outra coisa. Depois de eu adicionar na nova lista, eu vou zerar isso aqui, ó. Valor input.velho. Eu vou fazer o seguinte, igual a vazio. Repara o que eu estou fazendo. Ao invés de adicionar novo item, eu vou adicionar o valor do input. Beleza. E depois eu vou lá no valor do meu input e estou zerando ele. Só que a gente tem um grande problema. Como é que eu faço para selecionar esse input daqui lá dentro do React? Se a gente estivesse falando de vanilla JavaScript, então de JavaScript sem usar nenhum framework, nenhuma biblioteca, eu poderia fazer o seguinte, ó, const input igual a document.querySelector e eu coloco aqui, ó, input. Eu vou selecionar um elemento de input, ó, input. Ele vai pegar o primeiro input ali da minha página. No meu documento, querySelector são os seletores que a gente usa lá no CSS. Tá lá, input, a tag input. Selecionou aqui, ó. Quando eu passo aqui, ó, input, é esse elemento, ó. Tá lá, esse aqui, ó. Beleza. Como é que eu pego o valor dele, ó? Vou colocar aqui, ó, banana. Exatamente do jeito que a gente escreveu lá no React. Input.value. Tá lá, banana. E se eu quiser, ó, eu já teria acesso ao meu input.value. Então eu guardo essa informação aonde? Estou guardando ele aqui no meu valor input. E depois eu quero fazer o quê? Input.value. Agora eu vou mudar o valor dele. Vazio. Pronto. Digite um item. Eu zerei ali as informações. Então esse é o processo que eu quero fazer. Agora, como é que eu faço isso aqui lá dentro do meu React? Assumindo que ele está sempre renderizando e re-renderizando as informações que estão mudando. Então, essa instruçãozinha aqui vai ficar meio que perdida. Então a gente vai precisar usar um outro hook dentro do React que é o chamado, volta aqui, vamos para outro hook, useRef, que ele vai criar uma referência para a gente dentro de uma variável. Como é que a gente vai usar esse hook? Vou chegar aqui e, dica, todos os hooks lá no início do nosso componente. Hook só pode ser usado dentro do componente. Outras coisas, por exemplo, essa função, se eu quisesse, eu poderia criá-la aqui fora, não tem problema nenhum. O importante é que os hooks têm que ser usados aqui dentro. Vou chegar aqui e vou colocar const, vou colocar a nossa variável, input adicionar, que é o nome desse meu input, igual a useRef. Beleza. Como eu estou usando isso daqui, a gente tem que importar ele. useRef. O que eu estou dizendo? Que essa minha variável, input adicionar, está usando esse hook do React que está criando uma referência ali para mim. Só que eu estou usando aqui input adicionar e ó, ele está até meio opaco ali, ele não está... ele está com opacidade baixa, na verdade. Ele está quase transparente, porque ele não está sendo utilizado. Como é que eu faço para utilizar ele? Eu tenho que colocar a referência dele em algum lugar. Em qual elemento que a gente tem essa referência dele? Ó? Ctrl C, o nome, vem aqui embaixo, ó, no nosso input. Ó. Ref, Ctrl V. Então agora o que eu acabei de fazer? Eu linkei esse meu elemento à minha variável input adicionar.
Então, sempre que eu estou falando da minha variável input adicionar, eu vou ter uma relação com esse elemento input. Como é que é essa relação? Se eu colocar input adicionar, vai ser exatamente esse input? Não. Então, por isso que quando você está criando as coisas, teste isso aqui, ó. Console.log input adicionar. Ctrl S. Vem para cá, ó, F5. Olha lá o que ele está colocando ali para mim. Vem aqui, ó, eu tenho um objeto. Que nesse objeto eu tenho a chave current. E quando eu clico aqui, ó, ele atualizou. No início ele não estava, mas agora está lá, o current input. E dentro desse current, agora sim eu tenho o elemento que eu queria. Então vamos lá. Ao invés de eu dar o console log no input adicional, eu vou dar input adicionar ponto current, que seria o valor corrente, o valor atual dele. Ctrl S, tá lá, ó. Input, 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 input. Beleza. Agora sim isso aqui está funcionando. Então o que ele está fazendo? Quando eu acesso input adicionar ponto current, é como se eu tivesse feito isso daqui, ó. Setinha para cima, isso aqui. Dentro da variável input eu tenho o meu próprio elemento. Onde é que eu tenho o meu próprio elemento? Para eu poder pegar o value dele e alterar. Dentro de input adicionar current. Ctrl C, Ctrl ponto e vírgula, tá aqui, ó. Onde eu coloquei input. Como é que eu faço, ó? Dica de VS Code. Duplo clique. Como é que eu faço para selecionar as próximas ocorrências disso daqui, ó? Ctrl D, Ctrl D. Repara, ele está selecionando, ó, todos os lugares onde eu estou colocando ali o meu input. E tá com vários cursores. Então, ó, modificando aqui. Ele vai mudando em todos os lugares. Então, isso, ó, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. É bem útil quando você quer pegar várias seleções. Só que aqui no caso, eu vou selecionar o input ponto, para ele não pegar esse aqui, ó. Ctrl D, a gente vai lá mudar para input adicionar ponto current, ponto, e aí ele está mexendo. Tudo que eu estou falando disso daqui, ele está se referindo ao input. Então vamos lá, recapitular. Quando eu clicar em adicionar um elemento, ele vai fazer o seguinte. Criou uma nova lista com uma cópia, armazenou o valor do input nessa variável, adicionou esse novo input na nossa nova lista, zerou o input, importante para eu poder colocar outra coisa, console log na nova lista, e daqui a pouco a gente pode tirar esse aqui, porque já pode tirar esse aqui. Era para a gente testar e alterou a nossa variável de estado. Perfeito. Ele vai re-renderizar tudo. Volto para cá, F5. Vou colocar aqui, ó, adicionar. Pô, tá adicionando valor vazio. Ué, a gente falou que não podia adicionar valor vazio? Não. Então ele está adicionando valor vazio. Vamos remover esse valor vazio. Removeu ali o valor vazio. O que a gente pode testar? Só vai fazer isso daqui, ó. Ele só vai, cadê? Adicionar aqui e depois set, nova lista. Isso aqui pode ir lá para cima, inclusive, ó. Alt setinha para cima, esses dois. Só vai fazer tudo isso daqui quando? Se o valor input for diferente de vazio. Então, ó, se a gente pode colocar aqui valor input diferente de vazio, a gente pode fazer tudo isso daqui, ó. Alt setinha para cima. Beleza. Só que se a gente quer fazer isso daqui, esse tipo de comparação, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode simplesmente fazer assim, ó. If valor input. Como assim, Diego? Porque se isso daqui for vazio, ele vai entender, ele sempre tenta transformar isso daqui em um valor verdadeiro ou um valor falso. Então pare e pensa. Quando a gente tem isso aqui, ó, ausência de valores, é o quê? Ele cheira a falso. E quando você tem algum valor, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, banana, pô, isso aqui cheira a positivo, cheira a ter alguma coisa. Então ele faz essa conversão ali, que é o que a gente chama de truth and false. São valores que podem ser convertidos para positivo ou negativo, o true ou o false. É verdadeiro ou falso ali, né? Que eu tô falando positivo e negativo, mas verdadeiro e falso. Então a gente tem, por exemplo, o vazio, a gente tem o undefined, a gente tem o null, tudo isso vira o quê? Falso. E a gente tem o alguma informação, um número, um 15, por exemplo, é qualquer coisinha. Ah, e aqui detalhe, um array vazio e um objeto vazio são true. Por quê? Isso daqui não é um objeto, um array vazio. Isso daqui é o endereço do objeto vazio, que é true, é alguma coisa. Então, sempre que você tem isso daqui, você pode fazer essa comparação já de cara. Então aqui, ó, dica de JavaScript, essa daqui. Do jeito que estava, funcionaria? Valor input é diferente de vazio? Funcionaria. Mas isso daqui, ó, tem alguma coisa no valor input? Beleza, aí a gente faz. Beleza? Dá para fazer dessas duas formas. Volto para cá agora, ó, adicionar, ó. Não faz nada. Agora não está fazendo nada. E eu venho aqui, ó, banana. Adicionar, adicionou banana. Maçã. Adicionou maçã. Vou tirar a banana. Tem só maçã. Tirei. Não tem mais nada na lista. Carne. Adicionei. Vou adicionar, sei lá,
refrigerante. Adicionar. E tá lá a nossa lista de mercado com a inteligência que a gente precisava para criá-la. Então, nosso primeiro appzinho em React está completo agora, está concluído, e eu quero que você me diga aqui nos comentários o que você achou desse seu primeiro componente React, se você entendeu as lógicas, as vantagens, as desvantagens talvez também. Quero que você me diga isso aí nos comentários. Se você chegou até o final, você faz parte daquele grupo seleto de pessoas, que é bem pouquinha gente que chega até o final do vídeo. Então, se você não deixou like no vídeo ainda, deixa like no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho, deixa seu comentário e eu te vejo na próxima aula, obrigatoriamente, para a gente transformar isso daqui nesse daqui, ó, que vai mudar para carne, vai virar refrigerante, e a gente vai transformar nele nesse item aqui bonitão, e também a gente vai aprender a trazer o Tailwind CSS não só para dentro dos seus projetos, mas para dentro de um projeto em React. Então, te vejo lá na próxima aula.